Ela era apenas mais uma funcionária comum, até o dia em que o milionário apontou o dedo na sua cara e gritou: "Você é um peso morto." A humilhação foi pública, na frente de todos os colegas, mas quando a empresa começou a afundar, foi ela quem descobriu o segredo que ninguém mais tinha visto. A reviravolta? Impressionante. E você, de onde está assistindo este vídeo? Deixa nos comentários. Esta história vai te mostrar como pessoas subestimadas podem ter um poder transformador incrível. Se inscreva no canal agora mesmo e deixa aquele like para a gente continuar trazendo histórias inspiradoras como essa. O brilho do sol da manhã refletia nas enormes vidraças do edifício da Mendes Corporação, um arranha-céu de 60 andares que parecia tocar as nuvens no centro financeiro de São Paulo. Do lado de fora, o prédio era um monumento ao sucesso, impecável e imponente. Do lado de dentro, naquela segunda-feira, o ar estava carregado com a tensão que precedia uma tempestade. Helena Soares ajustou o crachá preso à camisa branca enquanto entrava no elevador. Aos 32 anos, trabalhava no departamento financeiro há quase 5, sempre pontual, sempre meticulosa. Os relatórios que preparava eram como ela, organizados, precisos, sem falhas. Nunca recebera reconhecimento por isso. Afinal, para os executivos, ela era apenas mais uma engrenagem silenciosa na grande máquina corporativa. Seus dedos roçaram o pequeno pendrive no bolso do blazer. Havia trabalhado todo o final de semana analisando alguns números que não faziam sentido nos últimos relatórios trimestrais. Algo estava errado. As margens de lucro estavam caindo e ela percebera um padrão que ninguém mais parecia ter notado. Precisava mostrar isso a alguém. Elevador parou no andar da diretoria. As portas se abriram para um corredor amplo, com paredes de vidro que revelavam reuniões tensas acontecendo em várias salas. Era o dia da grande assembleia trimestral. Todos os diretores e gerentes estariam presentes, inclusive Ricardo Mendes, o proprietário. Helena engoliu em seco. Conhecia o temperamento de Mendes apenas por sua reputação. Um homem de 45 anos que construíra um império do nada, transformando uma pequena empresa familiar em uma potência nacional. O que começara como uma distribuidora de produtos tecnológicos agora era um conglomerado que abrangia diversos setores. Ele era conhecido por sua inteligência aguçada, mas também por seu temperamento explosivo. Dizia-se que podia despedir um funcionário apenas por um olhar que considerasse inadequado. Quando entrou na sala, sentou-se discretamente no fundo. Não estava entre os convocados oficialmente, mas sua chefe direta, Cláudia Santos, havia solicitado sua presença para responder qualquer pergunta técnica sobre os relatórios que ela havia preparado. Helena sentia o coração martelando. Talvez aquela fosse a oportunidade para mencionar suas observações. Ricardo Mendes entrou na sala como um furacão, o terno italiano impecável contrastando com a expressão tempestuosa. Sem cumprimentos, sem preliminares, jogou as pastas sobre a mesa. "Os números são inaceitáveis", vociferou, seus olhos percorrendo os rostos tensos ao redor da mesa. 3 trimestres consecutivos de queda no lucro. Quero explicações e quero... Agora. Um silêncio desconfortável preencheu a sala. Os diretores trocaram olhares nervosos, enquanto Mendes permanecia de pé, as mãos apoiadas na mesa, o corpo levemente inclinado para frente como um predador pronto para atacar. Cláudia pigarreou. "Senhor Mendes, acreditamos que seja uma flutuação temporária do mercado. Nossos analistas indicam que..." "Analistas?" Mendes interrompeu a voz cortante. "Os mesmos analistas que garantiram que estaríamos crescendo 12% este ano? Os mesmos que nos garantiram que a nova linha de produtos seria um sucesso." Ele começou a caminhar pela sala, parando ocasionalmente para lançar olhares acusadores. "Estamos sangrando dinheiro, e ninguém nesta sala parece saber por quê." Foi então que seus olhos pousaram em Helena, sentada discretamente no canto. "E quem é você?" Cláudia interveio rapidamente. "É Helena Soares, senhor. Trabalha na minha equipe financeira. Trouxe-a para esclarecer qualquer dúvida sobre os relatórios." O olhar de Mendes fixou-se em Helena como um raio laser.
Então foi você quem compilou estes números inúteis que não nos dizem nada? Helena sentiu o estômago afundar. Abriu a boca para responder, mas Mendes já avançava em sua direção. 5 anos, ele disse, depois de examinar rapidamente o crachá dela. 5 anos na empresa e é isso que produz? Números que qualquer estagiário poderia juntar? A sala inteira pareceu encolher. Alguns olhavam para baixo, evitando o confronto, outros observavam com uma curiosidade mórbida. Senhor, Helena começou, a voz quase sumindo. Não, Mendes cortou, o dedo indicador apontado diretamente para o rosto dela. Sabe qual é o seu problema? Você é um peso morto nesta empresa. As palavras atingiram Helena como um tapa. Seu rosto queimou de vergonha, enquanto os olhos de todos na sala se voltavam para ela. Pessoas como você, continuou ele, a voz aumentando a cada palavra, que apenas ocupam espaço, que não inovam, que não trazem soluções. São essas pessoas que estão afundando minha empresa. Helena sentiu os olhos ardendo com lágrimas, que se recusava a derramar. Suas mãos tremiam sob a mesa, mas manteve o olhar fixo, mesmo quando tudo o que queria era desaparecer. Se não começarmos a cortar o peso morto, Mendes declarou para toda a sala, mas ainda encarando Helena, não sobreviveremos ao próximo trimestre. Ele finalmente se afastou, voltando para a cabeceira da mesa onde recolheu suas pastas. Quero soluções na minha mesa até o final da semana. Soluções reais, não mais desculpas. Quando a reunião foi encerrada abruptamente, Helena permaneceu sentada, paralisada pela humilhação pública. Os executivos saíram apressadamente, alguns lançando olhares de pena em sua direção, outros simplesmente aliviados por não terem sido o alvo da vez. Cláudia aproximou-se, colocando uma mão hesitante em seu ombro. Não leve para o lado. Pessoal, Helena, ele está sob muita pressão e... Eu entendo. Helena respondeu mecanicamente, mas a verdade é que não entendia. O que não entendia era como poderia voltar à sua mesa e fingir que nada havia acontecido. Como poderia olhar nos olhos dos colegas que testemunharam sua humilhação? E mais importante, como poderia contar a alguém sobre o que havia descoberto nos números agora? Enquanto saía da sala de reuniões, o pendrive pesava em seu bolso como chumbo. A descoberta que fizera, aquela que poderia mudar tudo, parecia agora tão insignificante quanto Mendes a fizera sentir. Lá fora, o céu de São Paulo começava a escurecer com nuvens de tempestade, espelhando perfeitamente a escuridão que agora se instalava em seu coração. 3 dias se passaram desde a humilhação pública. 3 dias em que Helena arrastou-se pelos corredores da empresa como um fantasma, evitando olhares, recusando convites para o café, enterrando-se em sua mesa de trabalho, como se pudesse desaparecer entre as pilhas de documentos. O pendrive, com suas descobertas, permanecia intocado na gaveta. Um segredo que ela agora temia revelar. Em casa, o pequeno apartamento no bairro da Liberdade parecia mais silencioso que nunca. Helena sentou-se à mesa da cozinha, uma xícara de chá esfriando à sua frente, enquanto revisava pela 1000ª vez os números que havia copiado. Peso morto, murmurou para si mesma, as palavras de Ricardo Mendes ecoando como um refrão interminável em sua mente. O celular vibrou sobre a mesa. Era Renato, seu amigo de longa data, e também colega de trabalho no departamento de TI. Um dos poucos que havia se aproximado depois do incidente. Como você está? Perguntou ele, assim que Helena atendeu. Sobrevivendo, respondeu com um suspiro. Cansado. Mas a cada minuto penso em entregar minha carta de demissão. Houve um breve silêncio do outro lado da linha. Não faça isso, Renato disse finalmente. Olha, você não vai acreditar, mas está circulando um boato de que a empresa está em situação muito pior do que todos pensam. Helena sentou-se mais ereta. Como assim? Parece que o Mendes está desesperado. Ouvi 2 diretores conversando no banheiro. Eles mencionaram a possibilidade de cortes massivos, talvez até vender partes da empresa. O coração de Helena acelerou. Isso poderia explicar o comportamento ainda mais agressivo de Mendes. Seu olhar voltou-se para a gaveta onde guardava o pendrive. Renato, e se eu te disser que acho que sei o que está acontecendo com a empresa? Como assim?
Nos últimos 3 meses notei algo nos relatórios financeiros. Um padrão estranho nas transferências entre as subsidiárias. São pequenas, inconsistências, mas quando somadas... Helena, Renato interrompeu, sua voz subitamente séria. Depois do que aconteceu, você realmente quer se meter nisso? Se estiver errada, Mendes vai acabar com sua carreira de vez. Ela mordeu o lábio, considerando as palavras do amigo. Estava disposta a arriscar? Depois da humilhação que sofrera? Talvez você tenha razão, respondeu finalmente. Vou pensar melhor. Quando desligou, Helena abriu a gaveta e pegou o pendrive, girando-o entre os dedos. Havia algo ali, ela sabia. Algo que talvez pudesse explicar por que uma empresa tão poderosa como a Mendes Corporação estava de repente enfrentando problemas financeiros sérios. O relógio na parede marcava quase meia-noite quando ela decidiu. Ligou o computador, inseriu o pendrive e começou a trabalhar. Se estava certa, precisaria de mais dados, mais evidências, e sabia exatamente onde procurar. Na manhã seguinte, Helena chegou ao escritório mais cedo que todos. O prédio ainda estava silencioso, com apenas alguns seguranças e o pessoal da limpeza circulando. Perfeito para o que precisava fazer. Dirigiu-se diretamente à sala de arquivos físicos. Poucos lá agora que quase tudo era digital. Mas ela sabia que os documentos originais de certas transações ainda eram mantidos em papel por exigências legais. Precisava deles para confirmar suas suspeitas. Enquanto vasculhava as pastas, ouviu a porta se abrir. Congelou segurando a respiração. Helena, o que faz aqui tão cedo? Era Cláudia, sua chefe direta, parecendo surpresa ao encontrá-la ali. Eu estava organizando alguns documentos que ficaram pendentes. Mentiu, fechando rapidamente a gaveta que examinava. Cláudia a estudou por um momento, uma expressão insondável em seu rosto. Depois do que aconteceu na reunião... Bem, pensei que você estaria desmotivada. Helena forçou um sorriso. Estou bem. Foi só um dia ruim para todos, não é? Sim, Cláudia concordou, mas seus olhos permaneceram desconfiados. Só tome... Cuidado, Helena. Mendes tem estado imprevisível ultimamente, e nem todos nesta empresa são confiáveis. Com isso, ela saiu, deixando Helena com uma sensação incômoda. A mensagem parecia clara. Estava sendo observada. De volta à sua mesa, Helena trabalhou metodicamente nos relatórios regulares, mantendo as aparências, mas sua mente estava a mil, processando o que havia visto nos arquivos. Suas suspeitas estavam se confirmando. Havia uma discrepância sistemática nos fluxos financeiros entre as subsidiárias da empresa. Dinheiro que saía de um lugar e não chegava completamente ao destino previsto. Pequenas quantias, espalhadas por centenas de transações, difíceis de notar individualmente, mas que somadas um arrepio percorreu sua espinha. Se estivesse certa, a Mendes Corporação não estava apenas enfrentando uma queda de lucros. Havia um problema muito mais grave acontecendo. Seu telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Era da recepção. Senhorita Soares? O senhor? Mendes solicita sua presença na sala dele. Imediatamente. Helena sentiu o sangue gelar nas veias. Por que o CEO queria vê-la? Teria ele descoberto o que ela estava investigando? Enquanto caminhava pelo corredor em direção ao elevador, sentiu os olhares dos colegas acompanhando-a. Alguns curiosos, outros com pena. Como se estivessem vendo alguém caminhando para a forca. No elevador, sozinha. Ela respirou fundo várias vezes. Coragem, Helena, sussurrou para si mesma. Você não é um peso morto. As portas se abriram, no último andar, e ela avançou em direção ao inevitável confronto, sem saber se sairia dali ainda empregada ou se suas descobertas mudariam tudo. A antessala do escritório de Ricardo Mendes era um ambiente calculado para intimidar. Móveis minimalistas de design italiano, uma secretária de expressão impenetrável e um silêncio que parecia engolir qualquer pensamento positivo que alguém pudesse trazer consigo. Ele a receberá em um momento, disse a secretária, sem erguer os olhos da tela do computador. Helena assentiu, sentando-se em uma das poltronas de couro. Suas mãos estavam levemente trêmulas e ela as mantinha firmemente entrelaçadas sobre o colo.
Porque Mendes a chamaria diretamente. Depois da humilhação pública, o normal seria querer manter distância. A menos que a porta do escritório abriu-se repentinamente. Entre, ordenou a voz firme de Ricardo Mendes. Helena levantou-se, ajustou o blazer e entrou no santuário do poder. O escritório era amplo, com uma vista panorâmica de São Paulo que em outros momentos ela teria achado deslumbrante. Agora, porém, só conseguia focar na figura imponente atrás da mesa de vidro e madeira escura. Feche a porta, ele comandou, sem olhar para ela, os olhos fixos em alguns documentos. Helena obedeceu e aproximou-se da mesa, mas permaneceu de pé. Não havia sido convidada a sentar. Finalmente, Mendes ergueu o olhar. Seus olhos eram de um azul frio, calculistas. Ele a estudou por um momento, como um cientista analisando uma amostra sob o microscópio. Soares, não é? Disse, embora obviamente soubesse seu nome. Helena Soares. Sim, senhor. 5 anos na empresa. Departamento financeiro. Analista sênior. Ele recitou os fatos como se estivesse lendo uma ficha, apesar de não haver nenhuma à sua frente. Graduada em contabilidade pela USP, com especialização em análise financeira. Helena manteve o silêncio, surpresa que ele soubesse tantos detalhes sobre ela. Sabe por que a chamei aqui? Mendes perguntou abruptamente. Não, senhor. Ele recostou-se, na cadeira, os dedos formando uma pirâmide sob o queixo. Recebi um relatório interessante esta manhã, sobre uma funcionária que chegou excepcionalmente cedo e foi vista vasculhando arquivos antigos, arquivos que normalmente ninguém consulta. Coração de Helena disparou, mas ela manteve a expressão neutra. Também fui informado, continuou Mendes, que essa mesma funcionária tem demonstrado um interesse incomum nos relatórios financeiros das subsidiárias nos últimos dias. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Helena sentiu a garganta seca. Senhor, Mendes, eu apenas estava... Não me interessa o que você acha que estava fazendo. Ele cortou, inclinando-se para a frente. O que me interessa é saber por que uma funcionária que foi claramente advertida sobre seu desempenho está agora enfiando o nariz onde não é chamada. A injustiça da acusação acendeu uma faísca de indignação em Helena. Com todo respeito, senhor, eu não fui advertida sobre meu desempenho. Fui publicamente humilhada sem qualquer razão concreta. As sobrancelhas de Mendes ergueram-se ligeiramente, surpreso com a resposta direta. Por um momento, pareceu que ele iria explodir novamente, mas então seus lábios se curvaram em um meio sorriso que não alcançou seus olhos. Tem razão. Ele concedeu para a surpresa dela. Fui excessivamente duro naquela reunião. Estou sob pressão considerável, mas isso não justifica meu comportamento. Helena piscou, completamente desarmada por essa admissão inesperada. No entanto, ele continuou, o tom endurecendo novamente, isso não explica o que você está fazendo com aqueles arquivos. Era agora ou nunca. Helena respirou fundo. Senhor, nos últimos meses notei um padrão nos relatórios financeiros. Há discrepâncias nas transferências entre as subsidiárias. O rosto de Mendes tornou-se uma máscara indecifrável. Que tipo de discrepâncias? Pequenas quantias que saem de uma conta e não chegam integralmente ao destino registrado. São valores que passariam despercebidos individualmente, mas quando somados ao longo do tempo. Isso é uma acusação muito séria, Soares. Mendes interrompeu, sua voz perigosamente baixa. Está sugerindo que há desvio de fundos na minha empresa? Helena manteve-se firme. Estou sugerindo que há um problema que precisa ser investigado. E acredito que esse problema pode explicar parte das dificuldades financeiras atuais. Mendes levantou-se abruptamente, caminhando até a janela. Permaneceu de costas para ela, observando a cidade lá embaixo, o corpo tenso como uma corda de violão, prestes a estourar. Quem mais sabe disso? Perguntou sem se virar. Ninguém, senhor. Ele voltou-se lentamente. E por que não levou isso à sua supervisora direta? Helena hesitou. Depois do incidente na reunião, não tinha certeza de como seria recebida. Queria ter evidências concretas antes de apresentar minhas suspeitas. Mendes a estudou por longos segundos,
seu olhar penetrante como se tentasse ler seus pensamentos. Mostre-me, ordenou finalmente. Perdão? Mostre-me essas discrepâncias. Agora. Helena não estava preparada para isso. Suas evidências estavam em seu computador, ainda incompletas. Eu precisaria acessar meu computador, senhor. Mendes gesticulou para um laptop na mesa de reuniões adjacente. Use este. Acesse o sistema daqui. Com as mãos ligeiramente trêmulas, Helena sentou-se e fez login no sistema. Mendes ficou atrás dela, tão próximo que ela podia sentir sua respiração. A pressão era quase insuportável. Metodicamente, ela começou a mostrar os padrões que havia identificado, explicando as inconsistências nos valores transferidos, os timestamps que não batiam, as autorizações que seguiam um padrão estranho. À medida que avançava na apresentação, notou que Mendes havia se afastado um pouco. Seu rosto agora uma mistura de preocupação e algo que parecia medo. Suficiente, ele disse abruptamente, fechando o laptop. Quanto você quer? Helena olhou-o confusa. Como assim? Para manter silêncio sobre isso. Quanto? O choque a atingiu como um soco no estômago. Senhor Mendes, eu não estou tentando chantageá-lo. Estou tentando ajudar a empresa. Foi a vez dele de parecer surpreso. Por um momento, o poderoso empresário parecia verdadeiramente desconcertado, como se o conceito de alguém querer simplesmente ajudar fosse completamente alienígena. Por quê? Perguntou, genuinamente intrigado. Depois do modo como a tratei, Helena sustentou seu olhar. Porque esta empresa não é apenas sua, Sr. Mendes. É o ganha-pão de milhares de pessoas, inclusive o meu. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Mendes caminhou lentamente de volta à sua cadeira e sentou-se, parecendo repentinamente mais velho e cansado. Você tem ideia de quem pode estar por trás desses desvios? Perguntou finalmente. Helena hesitou. Tinha suas suspeitas, mas acusar alguém sem provas concretas seria irresponsável. Ainda não, senhor. Mas as autorizações para essas transferências vêm de níveis altos. Muito altos. Mendes assentiu lentamente, como se confirmasse algo que já suspeitava. Soares, o que vou lhe pedir agora é extremamente delicado e potencialmente perigoso. Quero que continue sua investigação, mas com absoluta discrição. Não confie em ninguém, nem mesmo em sua supervisora direta. O coração de Helena acelerou. Está me pedindo para espionar meus colegas, senhor? Estou pedindo para salvar esta empresa, respondeu Mendes, seu olhar intenso fixo nela. E talvez, no processo, provar que estou errado sobre você. Enquanto deixava o escritório minutos depois, Helena sentia-se como se tivesse entrado em uma dimensão alternativa. O homem que a humilhara publicamente agora confiava nela para desvendar o que parecia ser uma fraude interna de grandes proporções. No elevador, sozinha novamente, ela permitiu-se um momento de dúvida. E se fosse uma armadilha? E se Mendes estivesse apenas procurando um bode expiatório? As portas se abriram no seu andar e ela foi recebida pelos olhares curiosos dos colegas. Claramente, todos queriam saber por que havia sido convocada ao escritório. Do CEO Cláudia aproximou-se imediatamente. O que aconteceu lá em cima? Perguntou em voz baixa, o rosto uma máscara de preocupação que Helena não conseguia decifrar se era genuína. Nada demais, respondeu, mantendo a expressão neutra. Apenas alguns esclarecimentos sobre os últimos relatórios. Enquanto caminhava de volta à sua mesa, Helena sentiu o peso de uma responsabilidade enorme sobre seus ombros. A caça estava aberta, mas ela ainda não sabia se era a caçadora ou a presa. A noite caía sobre São Paulo quando Helena finalmente desligou seu computador. O escritório estava quase vazio. Apenas alguns workaholics e o pessoal da limpeza permaneciam, perfeito para o que precisava fazer. Nos 3 dias desde sua surpreendente conversa com Ricardo Mendes, ela havia mergulhado fundo em sua investigação secreta. Cada minuto livre era dedicado a rastrear as transferências suspeitas, mapear padrões, identificar os responsáveis pelas autorizações. O que descobrira era perturbador. Os desvios eram sistemáticos e ocorriam há pelo menos 2 anos. Pequenas quantias que, somadas, formavam uma fortuna considerável. E todas as pistas
Apontavam para um pequeno círculo de executivos de alto escalão. Helena abriu sua bolsa e retirou um pendrive especial que Renato havia lhe fornecido. Um que não deixaria rastros no sistema. Precisava copiar alguns arquivos, críticos sem alertar ninguém. Trabalhando até tarde, a voz a sobressaltou. Helena girou a cadeira rapidamente, escondendo o pendrive sob a mesa. Marcos Viana, diretor financeiro e braço direito de Mendes, estava parado a poucos metros, observando-a, com um sorriso que não alcançava seus olhos. Só terminando alguns relatórios, respondeu ela, forçando um sorriso. O senhor também está aqui até tarde. Sempre, ele respondeu, aproximando-se um pouco mais. Dedicação é uma qualidade que aprecio nos funcionários. Havia algo predatório na maneira como ele a observava, como se soubesse exatamente o que ela estava fazendo. Ouvi dizer que você teve uma reunião particular com o Ricardo esta semana, comentou casualmente. Helena manteve a expressão neutra. Sim, ele tinha algumas dúvidas sobre os relatórios trimestrais. Curioso, Marcos inclinou a cabeça, considerando que esses relatórios normalmente passam por mim antes de chegarem a ele. O ar entre eles ficou carregado de tensão não dita. Talvez ele quisesse uma perspectiva diferente, sugeriu Helena, lutando para manter a voz calma. Marcos sorriu, um sorriso frio que enviou arrepios pela espinha dela. Talvez, ou talvez você esteja envolvida em algo que não deveria, Helena. Ele se aproximou mais, inclinando-se sobre a mesa dela. Um conselho amigável. Nesta empresa, as pessoas que se metem onde não são chamadas costumam ter carreiras muito curtas e, às vezes, vidas complicadas. A ameaça velada pairou no ar como um veneno. Estou apenas fazendo meu trabalho, senhor. Viana, respondeu Helena, sustentando seu olhar. Claro que está, ele recuou, ajustando o terno impecável. Só estou dizendo que lealdade é importante e que seria uma pena desperdiçar seu talento ou colocá-lo a serviço das pessoas erradas. Com isso, ele se afastou, mas virou-se na porta. Ah, e Helena, não fique até muito tarde. Mesmo os melhores sistemas de segurança podem falhar ocasionalmente. Quando ficou sozinha novamente, Helena soltou a respiração que nem percebera estar segurando. A ameaça era clara. Marcos suspeitava de algo. Talvez soubesse exatamente o que ela estava investigando, e agora deixara claro que podia ser perigoso continuar. Com mãos trêmulas, ela inseriu o pendrive e rapidamente copiou os arquivos, que precisava. Depois apagou cuidadosamente qualquer rastro de sua pesquisa, seguindo as instruções que Renato lhe dera. Ao sair do prédio, a noite estava estranhamente silenciosa. Helena olhou para todos os lados antes de caminhar apressadamente até o ponto de ônibus. A sensação de estar sendo observada não a abandonou durante todo o trajeto para casa. Em seu apartamento, trancou a porta com a corrente e foi direto para o computador pessoal. As evidências que coletara eram incriminadoras, mas ainda faltava a peça final do quebra-cabeça. Quem estava recebendo o dinheiro desviado? As transferências terminavam em uma série de empresas de fachada, mas quem estava por trás delas? Helena trabalhou até altas horas, seguindo o rastro do dinheiro, procurando conexões. Foi quando notou algo que havia escapado antes. Um padrão, nas datas das maiores transferências. Todas coincidiam com reuniões do conselho que aconteciam fora da empresa, em resorts ou hotéis de luxo. Reuniões organizadas pelo próprio Marcos Viana. Seu celular tocou, fazendo-a pular de susto. Era um número desconhecido. Alô? Atendeu hesitante. Não diga meu nome. A voz de Ricardo Mendes soou do outro lado, surpreendentemente tensa. Você descobriu algo? Sim, respondeu Helena, olhando nervosamente pela janela. Mas não é seguro falar por telefone. Concordo. Amanhã, no café da esquina da empresa, às 7 da manhã. Venha sozinha e não conte a ninguém. A ligação foi encerrada antes que ela pudesse responder. Helena passou uma noite inquieta, acordando a cada ruído. Quando finalmente adormeceu, sonhou que estava em um labirinto de números e documentos, perseguida por sombras em ternos caros. Na manhã seguinte, chegou ao café indicado exatamente às 7. O lugar estava quase vazio.
Apenas alguns executivos, apressados comprando café para a viagem. Escolheu uma mesa no canto e aguardou. 20 minutos se passaram. Mendes não apareceu. Preocupada, Helena tentou ligar para o número que a havia contatado na noite anterior. Desligado. Uma sensação de alarme começou a crescer. Foi quando seu telefone vibrou com uma mensagem de texto. Reunião cancelada. Volte para o escritório imediatamente. Emergência. Algo não parecia certo. O texto era curto demais, formal demais para vir de Mendes depois da conversa da noite anterior. Poderia ser uma armadilha? Enquanto considerava suas opções, Helena viu pela janela do café algo que fez seu coração gelar. Um carro preto estacionou em frente ao estabelecimento e 2 homens de terno desceram, olhando diretamente para o café. Sem pensar 2 vezes, Helena levantou-se e dirigiu-se rapidamente aos fundos do estabelecimento, passando pela cozinha sob os protestos dos funcionários e saindo pela porta de serviço para o beco. Seu instinto gritava que algo estava terrivelmente errado e que sua investigação havia mexido com pessoas poderosas que agora a consideravam uma ameaça. A questão era, onde estava Ricardo Mendes? E mais importante, poderia ela realmente confiar nele? A chuva fina e persistente que caía sobre São Paulo parecia conspirar para tornar aquele dia ainda mais sombrio. Helena caminhava apressada pelas ruas movimentadas do centro, mesclando-se à multidão de trabalhadores matinais, constantemente olhando por cima do ombro para verificar se estava sendo seguida. Não podia voltar para o escritório, não ainda, não até entender o que estava acontecendo. A ausência de Mendes no café, a mensagem suspeita, os homens de terno, tudo indicava que sua investigação havia sido descoberta. Mas por quem? Helena entrou em uma estação de metrô lotada, desceu até a plataforma e propositalmente esperou até o último segundo para embarcar em um vagão, observando atentamente se alguém fazia o mesmo movimento apressado. Satisfeita por não ver ninguém suspeito, permitiu-se relaxar minimamente. Precisava de um lugar seguro para pensar e de alguém em quem pudesse confiar. Seu celular vibrou. Uma mensagem de Renato. Onde você está? Estão te procurando aqui. Helena hesitou antes de responder. Renato era seu amigo há anos, mas naquele momento sentia que não podia confiar em ninguém. Mesmo assim, ele era sua melhor opção. Precisamos conversar. Urgente, longe da empresa. A resposta veio quase imediatamente. Biblioteca Nacional, seção de periódicos, 1 hora. Um bom lugar, público, mas com privacidade suficiente para conversarem sem serem ouvidos. Helena desembarcou na próxima estação e pegou outra linha, fazendo um caminho indireto para despistar qualquer possível perseguidor. Quando finalmente chegou à imponente Biblioteca Nacional, seu cabelo e roupas estavam úmidos pela chuva. Subiu as escadas de mármore e dirigiu-se à seção indicada, seus passos ecoando no silêncio respeitoso do lugar. Renato já estava lá, folheando distraidamente uma revista científica. Ao vê-la, seu rosto demonstrou genuína preocupação. Meu Deus, Helena, o que está acontecendo? A empresa inteira está em polvorosa. Por quê? O que houve? Perguntou ela, sentando-se ao seu lado, mantendo a voz baixa. Renato olhou ao redor antes de responder. Ricardo Mendes não apareceu hoje. Ninguém consegue contatá-lo. E tem mais. A Polícia Federal apareceu no escritório há 1 hora, com mandados de busca e apreensão. O estômago de Helena afundou. Estão investigando os desvios? Que desvios? Renato parecia genuinamente confuso. Eles mencionaram algo sobre sonegação fiscal e lavagem de dinheiro. Mas como você sabe disso? Helena respirou fundo e contou a Renato tudo o que havia descoberto nas últimas semanas. As inconsistências financeiras, a conversa com Mendes, a ameaça velada de Marcos Viana e, finalmente, o encontro fracassado daquela manhã. Helena, você tem noção do perigo em que se meteu? Renato parecia pálido. Estamos falando de milhões de reais. E se o próprio Mendes estiver envolvido? Não faz sentido, argumentou ela. Por que ele me pediria para investigar algo em que ele mesmo está envolvido? Para ter um bode expiatório? Ou talvez para descobrir o quanto você sabe e neutralizá-la antes que fale com as autoridades.
A possibilidade a atingiu como um soco. Seria possível que tivesse sido manipulada desde o início? Preciso falar com a polícia, decidiu Helena. Mostrar o que descobri. Renato segurou seu braço. E se as evidências apontarem para você? Já pensou nisso? Você teve acesso a esses relatórios, seu login foi usado para acessar esses arquivos. Na melhor das hipóteses, você será vista como cúmplice. Na pior, como a responsável. O medo começou a crescer dentro dela. Renato tinha razão. Sem contexto adequado, sua própria investigação poderia incriminá-la. O que sugere, então? Precisamos de mais informações, respondeu ele. E acho que sei onde consegui-las, mas é arriscado. Mais arriscado que ser presa por um crime que não cometi? Renato hesitou. Talvez. Estou falando de hackear o computador pessoal de Marcos Viana. Helena arregalou os olhos. Isso é crime, Renato. Assim como o que eles estão fazendo, respondeu ele, inclinando-se mais perto. Olha, trabalho no departamento de TI há 8 anos. Conheço os sistemas melhor que ninguém. Posso acessar remotamente o computador deles sem deixar rastros. E se formos pegos? Então estamos ferrados de qualquer jeito. Ele deu de ombros. Mas se não fizermos nada, a empresa vai afundar. Centenas de pessoas vão perder seus empregos e você provavelmente será usada como bode expiatório, Helena. Mordeu o lábio pesando as alternativas. A ideia de cometer um crime ia contra tudo em que acreditava. Mas a injustiça do que estava acontecendo, o roubo sistemático, a possível armadilha, as vidas que seriam afetadas, pesava mais em sua consciência. O que precisamos fazer? Perguntou finalmente. Primeiro precisamos de um lugar seguro para trabalhar. Meu apartamento está fora de questão. Eles saberiam onde me encontrar. O seu também. Minha prima está viajando, sugeriu Helena. Tenho a chave do apartamento dela, fica em Pinheiros. Perfeito. Preciso pegar alguns equipamentos antes, coisas que não podem ser rastreadas até mim. Nos encontramos lá em 3 horas. Quando se separaram, Helena sentiu uma mistura de medo e determinação. Estava prestes a cruzar uma linha que jamais pensou que cruzaria. Mas às vezes, fazer a coisa certa significava quebrar algumas regras. No caminho para o apartamento da prima, parou em um mercado e comprou comida suficiente para alguns dias. Tinha o pressentimento de que não poderia voltar ao seu próprio apartamento tão cedo. Já instalada no pequeno, mas aconchegante apartamento, Helena tentou ligar novamente para o número de onde Mendes havia ligado. Ainda desligado. Uma rápida busca na internet mostrou que não havia notícias sobre o paradeiro do empresário. O interfone tocou, sobressaltando-a. Era Renato, carregando uma mochila pesada. Seu rosto estava tenso, os olhos constantemente movendo-se para verificar o corredor. Conseguiu o equipamento? Perguntou Helena, trancando a porta atrás dele. Sim, mas tenho más notícias. Renato colocou a mochila sobre a mesa e começou a retirar laptops e outros dispositivos. A Polícia Federal está interrogando todos os funcionários do departamento financeiro. Seu nome foi mencionado várias vezes. Helena sentiu o sangue gelar. Estão me acusando de algo? Ainda não oficialmente. Mas Marcos Viana aparentemente sugeriu que você estava agindo estranhamente nas últimas semanas, acessando arquivos que não deveria. Ele está me preparando como bode expiatório, murmurou Helena, a raiva crescendo dentro dela. Precisamos encontrar as provas antes que seja tarde demais. Renato assentiu, ligando os equipamentos. Vou precisar de algumas horas. O sistema de segurança é sofisticado, mas tenho um backdoor que instalei durante a última atualização de segurança. Isso não é ilegal? Perguntou Helena, levantando uma sobrancelha. Renato deu um sorriso irônico. Considerando o que estamos prestes a fazer, acho que essa é a menor das nossas preocupações agora. Enquanto Renato trabalhava, Helena organizou suas próprias notas e evidências, criando uma linha do tempo dos desvios e identificando os padrões. A magnitude do esquema era impressionante e assustadora. Estou dentro, anunciou Renato após quase 4 horas de trabalho intenso. Agora precisamos ser rápidos. Cada minuto aumenta a chance de sermos detectados. Helena aproximou-se, olhando por cima do ombro dele enquanto navegavam pelos arquivos pessoais de Marcos Viana. A maioria
Eram documentos rotineiros da empresa, e-mails, apresentações. Ali, apontou Helena subitamente. Essa pasta, projetos especiais. Dentro, encontraram uma série de documentos criptografados. Renato trabalhou rapidamente, usando programas especializados para quebrar a proteção. Meu Deus, sussurrou Helena quando os documentos começaram a ser revelados. Isso é muito pior do que imaginávamos. Os arquivos continham evidências não apenas de desvios, mas de um esquema elaborado de lavagem de dinheiro, envolvendo empresas fantasmas em paraísos fiscais. E o mais chocante, havia uma lista de pagamentos a funcionários públicos e políticos. Isso não é só fraude corporativa, murmurou Renato, os olhos arregalados. É corrupção em grande escala. Helena sentiu um calafrio quando notou um documento particularmente perturbador. Um memorando detalhando um plano para lidar com possíveis testemunhas problemáticas. Seu próprio nome estava na lista, junto com Ricardo Mendes. Renato, olhe isso! Ela apontou, a voz tremendo. Acho que Mendes descobriu o esquema e estava tentando reunir evidências também. Por isso ele me procurou. E agora ele desapareceu, completou Renato. A gravidade da situação pesando em cada palavra. Um e-mail recente capturou a atenção de ambos, enviado naquela manhã, de Marcos para um destinatário identificado apenas por um codinome. Problema neutralizado temporariamente. Limpeza em andamento. Precisamos acelerar a transferência final antes que a operação seja comprometida. Encontro confirmado para esta noite. Local B. Helena e Renato trocaram olhares alarmados. Você acha que problema neutralizado se refere a Mendes? Perguntou ela, a voz mal saindo. Não sei, mas seja o que for esse encontro e essa transferência final, precisamos descobrir. Pode ser nossa única chance de obter provas concretas e talvez até encontrar Mendes. Helena assentiu, uma determinação renovada tomando conta dela. E talvez nossa única chance de limpar meu nome antes que seja tarde demais. Enquanto copiavam os arquivos incriminadores, Helena não pôde deixar de pensar na ironia da situação. Há uma semana, era apenas mais uma funcionária anônima, considerada um peso morto pelo homem que agora precisava desesperadamente encontrar. E agora, era talvez a única pessoa que poderia salvar não apenas a empresa, mas potencialmente a vida dele e a sua própria. A noite havia caído sobre São Paulo quando Helena e Renato finalmente completaram a análise dos documentos hackeados. O apartamento estava escuro, iluminado apenas pela luz azulada dos monitores que lançava sombras inquietantes nas paredes. Local B, murmurou Helena, relendo o e-mail de Marcos Viana. O que isso significa? Renato esfregou os olhos cansados. Deve ser algum código entre eles, um ponto de encontro predeterminado. Helena levantou-se e começou a andar pelo pequeno apartamento, seu cérebro trabalhando freneticamente. Nos documentos vimos menções a reuniões do conselho em locais fora da empresa, sempre organizadas pelo Marcos. Sim, mas eram em resorts, hotéis de luxo, lugares públicos. Não necessariamente. Helena parou de repente, uma ideia surgindo. Lembra daquele arquivo que encontramos? O relatório de despesas corporativas? Rapidamente eles voltaram aos documentos. Helena navegou até encontrar o que procurava. Um arquivo Excel detalhando despesas de representação nos últimos 2 anos. Aqui, ela apontou para uma entrada. Propriedade em Angra dos Reis listada como localização B para retiros corporativos. Usada exclusivamente para reuniões estratégicas de alto nível. Renato assentiu lentamente. Uma casa isolada, longe de testemunhas. Perfeito para um encontro clandestino. Ou para lidar com um problema neutralizado, acrescentou Helena sombriamente. A implicação pairou no ar como uma nuvem tóxica. Se Ricardo Mendes havia sido levado para lá, precisamos ir até lá, decidiu Helena. Renato olhou-a como se ela tivesse enlouquecido. Ir até lá? Helena, estamos falando de pessoas que potencialmente sequestraram o CEO de uma das maiores empresas do país. Pessoas envolvidas em corrupção, lavagem de dinheiro e sabe-se lá mais o quê. Não podemos simplesmente aparecer lá. E o que sugere ir à polícia, com evidências obtidas ilegalmente?
que podem facilmente ser manipuladas para nos incriminar, podemos enviar as evidências anonimamente. E enquanto a polícia investiga, se acreditar nas evidências anônimas, o que acontece com Mendes? O que acontece comigo? Já estou sendo preparada como bode expiatório, Renato. O silêncio que se seguiu foi pesado. Ambos sabiam que Helena tinha razão. Não podiam confiar no sistema para resolver isso a tempo. Tudo bem, concedeu Renato finalmente. Mas precisamos de um plano. Não podemos simplesmente invadir o lugar. Nas horas seguintes, eles elaboraram uma estratégia. Usaram imagens de satélite para estudar a propriedade em Angra, uma mansão isolada com acesso por mar e uma estrada particular. Renato conseguiu hackear o sistema de segurança da casa, obtendo acesso às câmeras de vigilância. Há movimento, confirmou ele, observando as imagens granuladas. Pelo menos 3 homens que parecem ser seguranças, e mais 2 que chegaram de helicóptero há algumas horas. Consegue ver o Mendes? Não com clareza, mas há alguém no quarto dos fundos que não tem permissão para sair. Os seguranças verificam a porta regularmente. Helena sentiu um calafrio. Tudo indicava que suas suspeitas estavam corretas. Como vamos chegar lá sem sermos vistos? Perguntou ela. Renato hesitou. Tenho um amigo que possui um barco em Angra. Deve-nos um favor. Podemos chegar pela água durante a noite, evitando a estrada vigiada. E depois, consigo desativar remotamente o sistema de segurança por alguns minutos, tempo suficiente para entrarmos. O resto, teremos que improvisar. Não era um plano perfeito, longe disso. Era arriscado, potencialmente suicida, mas era a única chance que tinham. Precisamos de ajuda, disse Helena subitamente. Alguém que possa nos dar cobertura caso as coisas deem errado. Quem? Não podemos confiar em ninguém da empresa. Helena pensou por um momento. Laura Campos, a jornalista investigativa, aquela que expôs o escândalo da construtora Alvorada no ano passado? Exatamente. Tenho seu contato. Uma vez forneci informações para uma matéria sobre irregularidades fiscais. Ela me deve uma. Se entregarmos a ela parte das evidências e explicarmos a situação, teremos um seguro. Se algo acontecer conosco, ela terá o suficiente para continuar a investigação. Renato considerou a ideia. É arriscado compartilhar as informações, mas entendo a lógica. Um seguro. A decisão tomada, eles partiram para a ação. Helena contatou Laura, que concordou em encontrá-los em um café discreto. A jornalista ouviu atentamente enquanto Helena explicava a situação, omitindo apenas como haviam obtido as evidências. Isso é dinamite puro, comentou Laura, examinando os documentos que Helena havia trazido. Apenas uma fração do que possuíam, mas suficiente para provar a seriedade do caso. Se for verdade, estamos falando do maior escândalo corporativo dos últimos anos. É verdade, garantiu Helena. E há vidas em risco. Laura estudou-a intensamente. O que exatamente você quer de mim? Tempo. 48 horas antes de fazer qualquer coisa com essas informações. E se não tivermos contatado você até lá? Helena hesitou. Então faça o que achar melhor com o material. A jornalista assentiu lentamente. Estão se metendo em algo extremamente perigoso, vocês sabem disso. Não temos escolha, respondeu Helena simplesmente. De volta ao apartamento, eles terminaram os preparativos. Renato conseguiu 2 armas através de contatos que Helena preferiu não questionar. Ela nunca havia segurado uma arma antes, e a sensação do metal frio em suas mãos era perturbadora. Espero que não precisemos usar, comentou Renato, notando seu desconforto. São apenas precaução. À meia-noite, eles deixaram o apartamento. Renato dirigiu por estradas secundárias, evitando as principais rodovias onde poderiam ser interceptados. O plano era chegar a Angra dos Reis antes do amanhecer. Durante a viagem silenciosa, Helena não pôde deixar de refletir sobre como sua vida havia mudado dramaticamente em poucos dias. De uma funcionária anônima a uma fugitiva armada, prestes a invadir uma propriedade para resgatar o homem que a humilhara publicamente. No que está pensando? Perguntou Renato, quebrando o silêncio. Em como é irônico que estejamos arriscando nossas vidas para salvar alguém que me chamou de peso morto. Renato lançou-lhe um olhar rápido. Não estamos fazendo isso só por ele.
Estamos fazendo pela verdade, pela justiça. Helena assentiu, mas sabia que havia mais. Havia algo pessoal nisso, uma necessidade de provar seu valor, não apenas para Mendes, mas para si mesma. Chegaram a Angra pouco depois das 4 da manhã. O amigo de Renato os esperava no pequeno cais particular. Um homem de poucas palavras, que não fez perguntas quando viu seus rostos tensos e a bolsa pesada que carregavam. O barco deslizou silenciosamente pelas águas escuras, as luzes da cidade diminuindo atrás deles. À frente, a silhueta da mansão começou a se materializar na encosta da montanha, suas janelas iluminadas como olhos vigilantes na escuridão. É agora ou nunca, murmurou Renato, verificando seu celular. Consigo desativar as câmeras e alarmes por exatamente 8 minutos. Não um segundo a mais. Helena sentiu o coração acelerando, a adrenalina correndo por suas veias. Todo o medo, toda a dúvida, condensou-se em um único ponto de clareza absoluta. Estou pronta, disse ela, e percebeu que era verdade. O barco aproximou-se da pequena praia particular da mansão. Helena podia ver os seguranças patrulhando o perímetro, suas silhuetas movendo-se contra as luzes da casa. 3, 2, 1, contou Renato, e pressionou um botão em seu dispositivo. As luzes externas da mansão piscaram e se apagaram. Os 8 minutos haviam começado. Silenciosamente, eles desembarcaram na praia e correram em direção à casa, mantendo-se nas sombras. A chuva fina que começava a cair era sua aliada, abafando seus passos e reduzindo a visibilidade. Chegaram aos fundos da mansão sem serem detectados. Renato trabalhou rapidamente na fechadura da porta de serviço enquanto Helena vigiava, a arma firmemente segura em suas mãos trêmulas. A porta abriu-se com um clique suave. Eles entraram, fechando-a cuidadosamente atrás de si. Estavam dentro. O relógio corria, 4 minutos restantes antes que os sistemas voltassem a funcionar. No silêncio da cozinha deserta, o único som era o de seus corações batendo acelerados e o tic-tac implacável do tempo escapando. A missão impossível havia começado, e não havia como voltar atrás. O interior da mansão era um monumento ao luxo ostensivo. Mármore italiano, obras de arte caras e móveis que provavelmente custavam mais que o salário anual de Helena. A cozinha onde haviam entrado estava impecável, sem sinais de uso recente. Por aqui, sussurrou Renato, consultando a planta baixa que haviam estudado. O quarto onde mantém alguém deve ser no final deste corredor. Helena assentiu, seguindo-o, com passos silenciosos. Cada som, o leve ranger do assoalho, suas respirações controladas, parecia amplificado no silêncio da mansão. Seus ouvidos estavam atentos a qualquer movimento dos seguranças. 2 minutos, murmurou Renato, verificando o relógio. Avançaram pelo corredor escuro, parando a cada porta para verificar o interior. Sala de jantar, lavabo, um escritório, todas vazias. No final do corredor, uma porta se destacava, mais robusta que as outras, com uma fechadura eletrônica que, felizmente, estava temporariamente desativada pelo hack de Renato. Helena fez sinal para que ele esperasse e colou o ouvido à porta. Silêncio. Então, quase imperceptível, o som de uma respiração. Havia alguém lá dentro. Com um aceno, ela indicou a Renato para abrir a porta. O trinco cedeu com um clique suave, e eles entraram rapidamente, fechando a porta atrás de si. O quarto estava escuro, iluminado apenas pela luz fraca da lua que entrava por uma janela gradeada. Na cama, uma figura estava deitada, imóvel. Helena aproximou-se cautelosamente, a arma ainda em punho. Quando seus olhos se ajustaram à escuridão, reconheceu o rosto pálido e abatido de Ricardo Mendes. «Senhor Mendes», chamou ela em voz baixa, tocando seu ombro. Os olhos dele se abriram instantaneamente, arregalados de medo e confusão. Quando reconheceu Helena, uma expressão de absoluta perplexidade tomou conta de seu rosto. «Soares? Como... o que...» Ele tentou se sentar, mas fez uma careta de dor. «Não temos tempo para explicações», interveio Renato, verificando nervosamente o relógio. «Os sistemas voltarão a funcionar em menos de 1 minuto. Precisamos sair agora.
Mendes olhou de um para o outro, claramente tentando processar a situação. Eles me drogaram, disse com a voz rouca. Não sei se consigo andar direito. Helena guardou a arma e passou o braço dele por cima de seus ombros. Vamos ajudá-lo, mas precisamos ser absolutamente silenciosos. Renato tomou o outro braço de Mendes e juntos começaram a guiá-lo para fora do quarto. O empresário estava visivelmente debilitado, seus passos incertos e arrastados. 30 segundos, alertou Renato. Avançaram pelo corredor o mais rápido que podiam, considerando o estado de Mendes. A cozinha estava logo à frente e, além dela, a porta para a liberdade. Foi quando ouviram vozes se aproximando do outro lado da casa. Os seguranças estavam fazendo sua ronda. Rápido, sussurrou. Helena, apressando o passo. Chegaram à cozinha quando as luzes do sistema de segurança começaram a piscar, voltando à vida. Tinham segundos antes que os alarmes detectassem a invasão. Renato abriu a porta dos fundos e eles saíram para a noite chuvosa exatamente quando o sistema voltou a funcionar completamente. As luzes externas se acenderam, iluminando o jardim como se fosse dia. Corram, ordenou Renato. Meio arrastando Mendes, eles avançaram em direção à praia, mantendo-se o máximo possível nas sombras das árvores. Atrás deles, ouviram gritos e o som de portas sendo abertas violentamente. Haviam sido descobertos. Eles têm armas, ofegou Mendes. Como para confirmar suas palavras, o estampido de um tiro rasgou a noite e uma bala atingiu uma árvore próxima, espalhando lascas de madeira. Helena sentiu o pânico crescendo, mas forçou-se a manter o foco. A praia estava à vista, e com ela o barco, sua única rota de fuga. Mais tiros mais próximos desta vez. Renato tropeçou, mas manteve-se de pé, puxando Mendes com mais força. Quase lá, ofegou Helena. Quando finalmente chegaram à praia, o amigo de Renato já havia ligado o motor do barco, pronto para partir. Os três caíram pesadamente a bordo, e imediatamente o barco arrancou, afastando-se da costa. Balas atingiram a água ao redor deles, mas logo estavam fora do alcance dos tiros, engolidos pela escuridão do mar. Helena deixou-se cair no banco do barco, o coração batendo tão forte que parecia prestes a romper seu peito. Ao seu lado, Mendes respirava pesadamente, os olhos fechados em uma expressão de dor e alívio. Conseguimos, murmurou Renato, incrédulo. Não acredito que conseguimos, mas Helena sabia que aquilo era apenas o começo. Haviam resgatado Mendes, sim, mas ainda estavam longe de resolver o problema maior. Senhor Mendes, ela se voltou para o empresário, que agora parecia um pouco mais recuperado. Precisamos saber o que aconteceu. Por que o sequestraram? Mendes abriu os olhos, seu olhar encontrando o dela com uma intensidade que a surpreendeu. Porque descobriu o que Marcos e os outros estavam fazendo. E porque estava prestes a expô-los. Os desvios de dinheiro, confirmou Helena. As empresas fantasmas, a lavagem de dinheiro. Não apenas isso. Mendes sentou-se com dificuldade. É muito maior, muito pior do que parece. Envolve políticos de alto escalão, contratos governamentais fraudulentos. Estamos falando de bilhões, não milhões. Helena e Renato trocaram olhares alarmados. E eles o mantiveram vivo por quê? Perguntou Renato. Porque precisam de mim para a fase final, respondeu Mendes amargamente. Há contas no exterior que só eu posso acessar. Estavam me pressionando para transferir os fundos antes de se livrarem de mim permanentemente. Um silêncio pesado caiu sobre o barco, quebrado apenas pelo ronco do motor e o bater das ondas. Para onde vamos agora? Perguntou Helena finalmente. Não podemos ir à polícia diretamente. Não sabemos quem está envolvido, quem é confiável. Tenho uma casa de campo em Campos do Jordão, disse Mendes. Poucos conhecem o lugar. Podemos nos refugiar lá enquanto decidimos o próximo passo. O barco atracou em um pequeno cais privado a alguns quilômetros da mansão. O amigo de Renato partiu sem fazer perguntas, apenas com um aceno sombrio. Eles tomaram o carro de Renato e iniciaram a longa viagem até Campos do Jordão, cada um imerso em seus próprios pensamentos. O dia começava a nascer, tingindo o céu de um rosa pálido que contrastava com a tensão que pairava dentro do veículo.
No banco traseiro, Mendes observava Helena com uma expressão que misturava curiosidade e algo que parecia quase admiração. Por que fez isso, Soares? Perguntou ele finalmente. Depois do modo como a tratei, por que arriscar sua vida para me salvar? Helena manteve os olhos na estrada à frente, refletindo sobre a pergunta. Por que, de fato? Teria sido mais fácil, mais seguro, simplesmente entregar as evidências à polícia anonimamente e deixar que o destino de Mendes seguisse seu curso, porque era a coisa certa a fazer, respondeu finalmente. E por quê? Por quê? Insistiu ele quando ela hesitou. Porque eu precisava provar para mim mesma, mais do que para qualquer pessoa, que não sou um peso morto. O silêncio que se seguiu foi carregado de significado. No espelho retrovisor, Helena viu algo mudar no rosto de Mendes, uma mistura de vergonha e respeito que nunca havia visto antes. Você está longe de ser um peso morto, Soares, disse ele finalmente a voz baixa. Na verdade, você acabou de provar ser o maior ativo que minha empresa já teve. A declaração pairou no ar como uma promessa não dita, enquanto o carro seguia pela estrada sinuosa, levando-os para longe do perigo imediato, mas em direção a desafios ainda maiores, pois agora eles possuíam informações que poderiam derrubar não apenas executivos corruptos, mas talvez até figuras poderosas do governo. E pessoas assim não desistiriam facilmente. A caçada havia apenas começado. A casa de campo de Ricardo Mendes em Campos do Jordão era surpreendentemente modesta comparada ao império que ele comandava, uma construção de madeira e pedra, que se integrava harmoniosamente à paisagem montanhosa, escondida entre pinheiros centenários. Ninguém associaria este lugar a você, comentou Helena, enquanto Renato estacionava o carro na garagem coberta. Exatamente por isso o comprei, respondeu Mendes, parecendo mais forte após a longa viagem, durante a qual havia dormido intermitentemente. É o único lugar que mantive fora dos registros da empresa. Nem mesmo Marcos sabe da existência dele. Interior da casa era aconchegante. Uma sala ampla com lareira, cozinha bem equipada e 3 quartos confortáveis. As janelas ofereciam vistas deslumbrantes das montanhas, agora cobertas por uma névoa matinal. Primeiro precisamos nos organizar, disse Helena, colocando seu laptop sobre a mesa de jantar. Temos as evidências, temos você, Sr. Mendes, mas precisamos de um plano concreto. Mendes, que até aquele momento havia se deixado guiar passivamente, pareceu recuperar parte de sua postura habitual. Sentou-se à cabeceira da mesa, como se estivessem em uma reunião corporativa. As evidências que vocês têm são suficientes para incriminar Marcos e os outros diretores envolvidos, mas não alcançam os políticos. Para isso, precisamos dos arquivos no meu cofre pessoal no escritório. Impossível acessar, respondeu Renato prontamente. A esta altura, sua ausência já foi notada. O prédio deve estar em alerta máximo. Sem mencionar que, provavelmente, já descobriram nosso envolvimento no seu resgate, acrescentou Helena. Nossas identidades devem estar sendo verificadas em todos os pontos de controle. Mendes estudou-a com um novo respeito. Você pensa como uma estrategista, Soares, não como uma simples analista financeira. Helena ignorou o elogio, concentrada no problema à mão. A jornalista Laura Campos. Ela está com parte das evidências e vai esperar 48 horas antes de fazer qualquer coisa. Isso nos dá algum tempo. Laura Campos? Mendes ergueu as sobrancelhas. A mesma que expôs o escândalo da construtora no ano passado? Inteligente, mas não suficiente, interveio Renato. Precisamos de alguém dentro do sistema judicial em quem possamos confiar. Alguém que não esteja comprometido pelo esquema de corrupção. Um silêncio reflexivo caiu sobre o grupo. A questão era, quem poderia ser confiável em um esquema que aparentemente atingia os mais altos escalões do poder? Foi Mendes quem finalmente quebrou o silêncio. Minha irmã, disse ele. Carla Mendes. Helena olhou-o surpresa. Sua irmã? Procuradora federal. Trabalhamos em lados opostos da lei há anos. Ela sempre foi incorruptível, para o meu frequente aborrecimento. Um sorriso irônico curvou seus lábios.
A ironia é que agora essa mesma integridade pode ser nossa salvação. Ela acreditaria em você? Perguntou Renato ceticamente. Depois de tudo, em mim talvez não, mas nas evidências sim. Carla segue provas, não pessoas. Helena considerou a sugestão. Uma procuradora federal poderia oferecer a proteção oficial que precisavam, além de iniciar os processos legais necessários para levar os culpados à justiça. Como a contatamos sem alertar os outros? Ela tem uma linha segura, respondeu Mendes, dirigindo-se a um telefone fixo na sala. Um número que poucos conhecem, usado apenas para emergências familiares. Enquanto Mendes fazia a ligação, Helena organizava as evidências em seu laptop, criando uma apresentação clara e concisa, que pudesse ser facilmente compreendida por alguém sem conhecimento técnico financeiro. Carla! A voz de Mendes mudou sutilmente ao telefone, tornando-se menos autoritária, quase vulnerável. Sim, sou eu. Estou bem. Não posso dizer onde estou. Sim, os noticiários estão corretos em parte. Escute, preciso que venha me encontrar. É urgente. Vida ou morte, literalmente. Houve uma pausa enquanto ele ouvia, seu rosto tenso. Entendo sua desconfiança, mas isto é maior que nossas diferenças. Sim, envolve corrupção. Não, desta vez não sou o perpetrador, sou a vítima. E tenho provas. Outra pausa, mais longa. Está, bem, o lugar de sempre, em 3 horas. Venha sozinha, Carla, não confie em ninguém da sua equipe até sabermos quem está envolvido. Quando desligou, Mendes parecia simultaneamente aliviado e apreensivo. Ela virá, mas está cética, como esperado. Onde é o lugar de sempre? Perguntou Helena. Uma cabana de pesca a cerca de 20 quilômetros daqui. Nosso pai nos levava lá quando éramos crianças. Mendes esfregou o rosto cansado. Precisamos descansar um pouco antes de ir. Não seremos úteis se desmaiarmos de exaustão. Era um argumento válido. Nenhum deles havia dormido adequadamente nas últimas 24 horas. E a adrenalina do resgate estava começando a diminuir, deixando-os exaustos. Concordaram em revezar o descanso. Alguém sempre ficaria de vigia. Helena ofereceu-se para o primeiro turno, insistindo que estava mais alerta que os outros. Quando ficou sozinha na sala, permitiu-se finalmente processar tudo o que havia acontecido. Em menos de uma semana, sua vida havia sido completamente revirada. De uma funcionária anônima a uma fugitiva envolvida em uma conspiração de alto nível. E agora, paradoxalmente, a esperança da empresa repousava em seus ombros. Olhou pela janela, observando a paisagem serena que contrastava drasticamente com o turbilhão em sua mente. Seu celular vibrou, uma mensagem de texto de Laura Campos. Estão procurando vocês. Acusações de sequestro e roubo de informações confidenciais. Tomem cuidado, ainda tenho as provas seguras. Helena sentiu um aperto no peito. Claro que Marcos e os outros tentariam essa tática. Transformar os resgatadores em criminosos e a vítima em cúmplice. Era previsível, mas ainda assim perturbador ver a rapidez com que a narrativa estava sendo construída contra eles. 2 horas depois, quando Renato a rendeu na vigília, Helena finalmente permitiu-se um breve descanso. Deitada na cama do quarto de hóspedes, no entanto, o sono recusava-se a vir. Sua mente continuava a revisar detalhes, procurar falhas em seu plano, antecipar os movimentos dos adversários. Quando finalmente reuniram-se novamente, todos pareciam um pouco recuperados, embora a tensão ainda fosse palpável. Vamos em 2 carros, decidiu Mendes. Meu veículo está na garagem dos fundos, com placas que não podem ser rastreadas até mim. Helena virá comigo. Renato seguirá separadamente como observador, para garantir que não estamos sendo seguidos. Helena notou a mudança. Ele a chamara pelo primeiro nome, não mais pelo sobrenome. Um pequeno detalhe que refletia uma transformação maior na dinâmica entre eles. A viagem até a cabana de pesca foi tensa, cada curva da estrada de terra trazendo a apreensão de uma possível emboscada. Mendes dirigia em silêncio, concentrado, enquanto Helena mantinha os olhos atentos à estrada atrás deles, onde o carro de Renato seguia a uma distância segura. Por que está fazendo isso, Sr. Mendes?
Perguntou Helena subitamente. Poderia simplesmente ter fugido do país com o que restou de seu dinheiro. Começar de novo em outro lugar. Ele manteve os olhos na estrada, mas seu rosto refletia uma luta interna. Porque esta empresa não é apenas minha, Soares. Helena, como você mesma disse, é o ganha-pão de milhares de pessoas. Suas próprias palavras devolvidas a ela, com um peso de sinceridade que a surpreendeu. Além disso, continuou ele, talvez eu esteja cansado de ser o vilão da história, mesmo quando não sou. A cabana de pesca surgiu à frente, uma construção rústica às margens de um pequeno lago. Não havia outros carros à vista, mas uma figura solitária aguardava na varanda. Uma mulher de meia-idade com o mesmo porte imponente de Mendes, vestida com um blazer formal que parecia incongruente com o ambiente rural. Carla, murmurou Mendes, estacionando o carro. Sempre pontual. Quando saíram do veículo, Helena pôde sentir a tensão entre os irmãos. Anos de distanciamento e divergências ideológicas, criando uma barreira quase tangível. Ricardo, Carla acenou brevemente, seu olhar rapidamente avaliando Helena. Esta é sua cúmplice no suposto sequestro? Esta, respondeu Mendes com uma firmeza surpreendente. É a pessoa que salvou minha vida e potencialmente a reputação da minha empresa. Helena Soares. Carla estudou Helena com olhos perscrutadores que lembravam os do irmão, mas com uma frieza analítica ainda mais acentuada. Interessante. Devo presumir que você tem as provas mencionadas? Helena assentiu, levantando o laptop, que carregava. Tudo aqui. Documentos, transferências, e-mails, o suficiente para começar uma investigação formal. Então entrem, respondeu Carla, ainda sem demonstrar se acreditava neles ou não. E convençam-me de que isso não é apenas mais um dos esquemas elaborados do meu irmão. Enquanto entravam na cabana rústica, Helena não pôde deixar de sentir que estavam prestes a cruzar um ponto sem retorno. A procuradora federal era sua melhor esperança de justiça, mas também poderia ser quem selaria seu destino se decidisse que eles eram os criminosos na história. A porta fechou-se, atrás deles e com ela, uma fase desta improvável jornada. O que viria a seguir dependeria não apenas das evidências frias dos números, mas da capacidade de Helena de contar a verdade de forma tão convincente quanto os mentirosos contavam suas mentiras. O interior da cabana de pesca era tão rústico quanto o exterior, paredes de madeira escurecida pelo tempo, uma lareira de pedra e móveis simples que pareciam ter sobrevivido a décadas de uso, um lugar congelado no tempo, carregado de memórias. Carla Mendes gesticulou para que se sentassem, a mesa de madeira maciça no centro da sala. Seu olhar clínico não perdia nenhum detalhe. As olheiras de Helena, o rosto abatido de Ricardo, a tensão evidente em seus movimentos. Antes de começarmos, disse ela, colocando uma pequena maleta sobre a mesa. Preciso deixar algumas coisas claras. Estou aqui como sua irmã, Ricardo, não como procuradora federal. Oficialmente estou de folga hoje. Entendo, respondeu Mendes. E, continuou ela, abrindo a maleta para revelar um pequeno gravador digital. Tudo o que for dito aqui será registrado. Para minha proteção e potencialmente a de vocês, Helena e Mendes trocaram olhares. Não tinham escolha a não ser confiar nela. Procedo de acordo com evidências, não emoções ou laços familiares. Carla ligou o gravador. Então, convençam-me. Nos 30 minutos seguintes, Helena apresentou metodicamente as evidências que haviam coletado. As transferências suspeitas, os documentos incriminadores, os e-mails trocados entre os conspiradores. Cada afirmação era apoiada por dados concretos. Cada acusação sustentada por provas. Mendes complementava ocasionalmente, fornecendo contexto sobre a estrutura corporativa e confirmando detalhes sobre os envolvidos. A precisão clínica com que ambos apresentavam o caso parecia impressionar Carla, cujo semblante foi gradualmente passando de cético a preocupado. Se isto for verdade, disse ela finalmente após examinar os documentos no laptop de Helena, estamos diante de um dos maiores esquemas de corrupção corporativa e política dos últimos anos. É verdade, afirmou Helena. Cada número, cada documento
Foi verificado múltiplas vezes. Carla virou-se para o irmão. E você realmente não tinha conhecimento disto até recentemente? Desculpe minha franqueza, Ricardo, mas seu histórico com, digamos, interpretações criativas da lei me faz questionar. Um lampejo de mágoa cruzou o rosto de Mendes, mas ele manteve a compostura. Minha empresa pode ter operado nas fronteiras da legalidade em algumas ocasiões, é verdade, mas nunca cruzei para corrupção direta ou desvio de fundos. Isso é diferente. Por que deveríamos acreditar em você? Insistiu Carla. Porque ele quase morreu por isso, interveio Helena, surpreendendo a si mesma com a veemência de sua defesa. Se estivesse envolvido, por que Marcos e os outros o sequestrariam? Por que arriscariam tudo assim? Carla estudou Helena por um longo momento. E você? Uma funcionária que foi publicamente humilhada por ele, pelo que entendi. Por que está arriscando tudo para ajudá-lo? A pergunta pegou Helena desprevenida. Era a mesma que havia feito a si mesma repetidamente nos últimos dias. Porque isto é maior que qualquer ressentimento pessoal, respondeu finalmente. Milhares de empregos estão em jogo. Vidas estão em jogo. E por que... Ela hesitou. Porque às vezes fazemos o que é certo, mesmo quando é difícil. Especialmente quando é difícil. Um silêncio significativo caiu sobre a cabana. Lá fora, o vento agitava as árvores, criando sombras dançantes através das janelas. Carla desligou o gravador e o guardou cuidadosamente na maleta. Seu rosto havia assumido uma expressão resoluta, que lembrava muito a de seu irmão quando tomava decisões importantes. Não posso agir oficialmente com base apenas nestas evidências, disse ela finalmente. Não sem um mandado, que exigiria envolver outros no Ministério Público. E como vocês mesmos apontaram, não sabemos quão longe esta corrupção se estende. O coração de Helena afundou. Após tudo o que haviam passado, enfrentariam um beco sem saída. No entanto, continuou Carla, posso iniciar uma investigação preliminar confidencial. Tenho alguns contatos na Polícia Federal que são absolutamente confiáveis. Podemos montar uma operação pequena, discreta. Quanto tempo isso levaria? Perguntou Mendes. Marcos está acelerando o processo de transferência final dos fundos. Quando isso acontecer, a evidência do crime principal desaparecerá. Aí nós três somos fugitivos agora, acrescentou Helena. Quanto mais tempo passar, mais difícil será provar nossa inocência. Carla refletiu por um momento. Há uma possibilidade, disse lentamente. Arriscada, mas potencialmente eficaz. Precisaríamos de evidência em flagrante. Como? Perguntou Helena. Se pudéssemos capturar Marcos e os outros no ato da transferência final, com as autoridades certas presentes... Carla deixou a frase no ar. Uma armadilha, concluiu Mendes, assentindo lentamente. Fazê-los pensar que ainda estou disposto a cooperar. Exatamente. Você entra em contato, diz que está disposto a realizar a transferência para encerrar o assunto. Marcamos um encontro e minha equipe de confiança estará pronta para agir. É extremamente perigoso, advertiu Helena. Eles já tentaram se livrar do Sr. Mendes uma vez. O que os impediria de tentar novamente? Eu, respondeu Carla simplesmente. Ou mais precisamente, a ameaça que represento. Ricardo enviará uma mensagem clara. Se algo acontecer com ele, um dossiê completo com todas as evidências será entregue a mim imediatamente. Um seguro de vida, murmurou Mendes com um sorriso irônico. Apropriado e arriscado, insistiu Helena. Eles podem decidir que eliminar todos nós é a solução mais simples. Por isso precisamos ser mais inteligentes, respondeu Carla. Criar uma situação onde eles sintam que têm o controle, quando na verdade somos nós que estamos dirigindo os acontecimentos. Um plano começou a tomar forma, com os três contribuindo com ideias e refinando detalhes. Renato, que havia chegado discretamente e se mantido como observador silencioso, acrescentou sua expertise técnica. Decidiu-se que Mendes entraria em contato com Marcos, alegando que havia conseguido escapar de seus captores e estava disposto a negociar. Marcaria um encontro no próprio escritório da empresa, um lugar onde Marcos se sentiria seguro e no controle.
Eles verificarão o prédio inteiro antes, advertiu Renato. Não conseguiremos esconder agentes lá dentro. Não precisamos, respondeu Carla. Apenas precisamos de evidência da confissão e da tentativa de transferência ilegal. Se pudermos gravar a conversa e rastrear a transferência em tempo real, posso criar um dispositivo de gravação indetectável, ofereceu Renato, e posso hackear o sistema de segurança para dar acesso remoto às câmeras internas. E eu posso monitorar a transação financeira em tempo real, acrescentou Helena. Rastrear para onde o dinheiro está indo, fornecer prova concreta do desvio no momento em que acontecer. Carla assentiu impressionada. Uma operação completa, mas extremamente arriscada. Toda grande mudança exige risco, respondeu Mendes, com uma convicção que Helena nunca havia visto nele antes. As horas seguintes foram dedicadas a refinar cada detalhe do plano. Renato saiu para adquirir os equipamentos necessários, enquanto Carla fazia chamadas discretas para os poucos contatos em quem confiava implicitamente. Helena e Mendes ficaram sozinhos na cabana por algum tempo, trabalhando lado a lado nos aspectos financeiros da operação. A dinâmica entre eles havia mudado completamente. Agora eram parceiros, iguais em um empreendimento perigoso. Sabe, disse Mendes repentinamente, sem erguer os olhos dos papéis que examinava. Nunca imaginei que minha salvação viria da pessoa que eu mais subestimei. Helena continuou digitando no laptop, mas um leve sorriso curvou seus lábios. E eu nunca imaginei que arriscaria minha vida pelo homem que me chamou de peso morto. Somos ambos cheios de surpresas, aparentemente. A vida geralmente é, respondeu ela. Quando Carla e Renato retornaram, a noite já havia caído. O plano estava completo, os papéis definidos, as contingências estabelecidas. Restava apenas colocá-lo em prática e esperar que funcionasse. Amanhã, às 10 da manhã, confirmou Mendes desligando o telefone após uma tensa conversa com Marcos. Ele mordeu a isca. Acredita que estou desesperado e disposto a cooperar para garantir minha sobrevivência. E estamos todos cientes dos riscos? Perguntou Carla, olhando para cada um deles. Isso vai além de fraude corporativa. Estamos lidando com pessoas dispostas a matar para proteger seus segredos. Todos assentiram gravemente. Então descansem, ordenou ela. Amanhã precisaremos estar no auge de nossas capacidades. Enquanto se preparavam para passar a noite na cabana, Helena não pôde deixar de refletir sobre a extraordinária reviravolta em sua vida. Há uma semana, era apenas mais uma funcionária anônima, invisível aos olhos dos poderosos. Agora, estava no centro de uma operação que poderia derrubar alguns dos homens mais influentes do país. E tudo começara com uma humilhação pública que, ironicamente, provara ser o catalisador para descobrir sua verdadeira força. Amanhã, enfrentariam o momento da verdade. E Helena estava determinada a provar de uma vez por todas que era tudo menos um peso morto. Amanhã rompeu com um céu cinzento sobre São Paulo, como se a própria natureza reconhecesse a gravidade do dia que se iniciava. Helena observou a cidade despertar através da janela do apartamento seguro que Carla havia providenciado. Um local discreto no bairro do Itaim, suficientemente próximo da Mendes Corporação para permitir comunicação rápida durante a operação. Nervosa? Perguntou Renato, entregando-lhe uma xícara de café forte. Seria estranho não estar, respondeu ela, aceitando a bebida gratamente. Estamos prestes a enfrentar pessoas que não hesitaram em sequestrar e potencialmente planejar o assassinato de Ricardo Mendes. Imagino o que fariam conosco. É por isso que cada detalhe do plano foi verificado 3 vezes. Ele tentou tranquilizá-la. Os agentes de confiança de Carla estão posicionados. Os dispositivos de escuta estão funcionando perfeitamente. E você estará segura aqui, monitorando as transferências financeiras remotamente. Helena assentiu, mas uma inquietação persistia. Algo sobre o plano a incomodava. Uma sensação de que estavam negligenciando algum detalhe crucial. Ricardo Mendes entrou na sala, impecavelmente vestido em um de seus ternos de grife.
Don't really care for my ward. Yes. Violet Vance. Yes. Bottom, bottom. Yeah, you got a hero. Dominating. A touch of venom. My venom flows. As you say. Yes. Your bottom tower is being attacked. Quick as venom. With vim and venom. Impaled. Illusion. Yes. You knew I had a ward there? Your bottom tower is under siege. With vim and venom. My venom flows. Go without drow. A touch of venom. Yes. Going. Your bottom Oh my tower God. is under siege. As you. Your I'm so bottom shit. tower is being attacked. I'm under attack. Oh my gosh. What a burn. Should have left my ass up top. Your bottom tower has been destroyed. Oh. Venom and vengeance. A toxic combination. Dominating. Yes. Okay. Quick as venom. Violet Vance. Agitation. Get some of this XP. Toxic attack. Impaled. At least Bane can hold down Morph. Can he can't morph while he's in there, right? Go for While he's me. inside grip. Nice. Agitation. Zeus coming top. Yes. With vim and venom. Oh. A touch of venom. Unstoppable. I'm under attack. Impaired. That My God. come on. Double kill. Oh. Murder spree. Your middle tower is being attacked. That Invoker might cast out something. It's okay. Okay.
Your middle tower is under I just siege. need my level 6. Radiant has fortified its structures. Fuck a DD. Dire has fortified its Yes, structures. Venom. What was that? As Rip you him. say. Oh my gosh. Violet Van. What was that? Yes. Your top tower is being attacked. Flows. This kid about to fucking die. Your top tower is under attack. Going. No. Oh my god. Please, I just want my 6. Your middle tower is under attack. Let's watch and see what happens. Yeah. Your middle tower is being attacked. Your middle tower has Stop been dying. destroyed. Make up. We got first blood. It's been all downhill from there. Yes. It's sun striking. Yes. Why was he still in there? Venom. What the hell? Violet Vance. My Okay. flows. We're getting level 6 right here, baby. Turn. Agitation. As you Oh, is this you? They're right here, guys. Right here. Wait, how do I stop it? I'm starting to think this was premeditated. Your bottom tower is under attack. Is this one no longer a trap you're going to spring on them later? Because it looks like they're really falling for Oh my gosh, we did it. lands in Amateur. gorge. D-ward. D-ward. Violet Heather, shut the fuck up. Going. Is that from when you were trying to see, like be able to do stuff for my stream? No. As you say. Take stacks. My venom flows. I have ulti. Let's fight. Yes. No. I was just wondering because it did that last stream too, and it like spams it, and I'm like, Impaled. Ruination. Venom pays. thank you. That team fight went well. Yeah. My drow is dead though. With Vim and Venom. Your bottom tower is Agitation. under attack. Let me put it in Old English so that it will penetrate your wizard's A cast. sweet Thou art toxicity. losing. Your bottom tower is being